casos especiais. Você viu que a gente fez um caso especial, só que com um número, né? E usando o coeficiente de restituição, você viu que ficou bem simplesinho? Sim ou não? Sim, olha só. Qual que era o caso especial? Era o caso em que M1 era igual ao M2. Né? Lembra que a gente está dentro da colisão elástica, tá? Colisão elástica. Se as massas forem iguais, olha só o que acontece. Faz junto comigo, ó, porque eu vou ficar usando essas equações. Para estar fazendo, olha para o quadro aí. Se M1 for igual a M2, você concorda que esse termo aqui corta? Porque M1 menos M2 vai dar zero, vezes qualquer coisa dá zero. E isso aqui também? Sim ou não? E ainda, ó, como M1 é igual a M2, você poderia chamar, sei lá, de X. Como que fica esse último termo aqui? 2x em cima, dividido por x mais x, 2x embaixo. Né? Isso aqui vezes V2. Você concorda que os 2x aqui corta? Sobra quem? Sobra o V2. Ou seja, o V1' é igual a quem? Igual ao V2. E fazendo a mesma coisa para o V2', vai ser igual a quem? Igual ao V1. Então, ó, quando a gente tem... deixa eu não cortar aquele termo que eu vou acabar usando ele. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. Mais um pouquinho. Mais um. Ele não está voltando. Mais um. Nossa, agora ele voltou demais. Aí. Então, ó, quando M1 é igual a M2, qual que é a nossa conclusão? Que o V1' é igual ao V2. E que o V2' é igual ao V1. Ou seja, no caso em que a gente tem uma colisão elástica e que os corpos têm a mesma massa, após a colisão, eles trocam suas velocidades. Beleza? Caso especial, vamos chamar isso aqui de um pauzinho. Então, uma colisão elástica, e que eles têm a mesma massa, é só você inverter as velocidades. Pronto, você resolveu sem conta nenhuma. Próximo, e é esse aqui, ó. E quando o M2 ele é muito maior que o M1. A gente vai representar assim, ó. M2 muito maior que o M1. Tá, como assim M2 muito maior que M1? Pode ser uma bolinha batendo numa parede. Sim ou não? A massa da parede é muito maior que a massa da bolinha? Sim. Então, esse caso é o caso em que você tem alguma coisa que é fixa, tá? Que a massa dela é muito grande. É o chão, é a parede, alguma coisa que é muito maior que o corpo que está batendo nela, tá? Vamos analisar essa situação. Que eu sempre tive isso, assim, mas não está conservando, porque está para a direita e está vindo para a esquerda, né? Vamos lá, vamos chegar agora matematicamente, né? Matematicamente. Olha só. Então, o que vai acontecer, né? Deixa eu pegar aqueles termos ali, ó. Então, a massa do 2 é muito maior que a massa do 1. Aí, você concorda comigo, olha só, que a velocidade do 2 antes era 0, porque ele era uma parede fixa, né? E que a velocidade do 2 depois, né, ela é basicamente 0. Porque, vamos lá, aí aqui que tá os poréns, né? Aqui que tá a parte importante de pensar. A parede, ela tem um monte de moléculas, né? As moléculas da parede vão sentir essa colisão, né? Então vai ter molécula da parede que vai sentir esse impulso e vai para a direita, né? Mas como a parede é muito grande, essas partículas aonde teve a colisão, em relação ao total, você não vai ver se mexendo, né? Então a gente vai falar que a velocidade de 2 após a colisão também é 0. Beleza? Então, ó, M2 muito maior que M1 e a velocidade do 2 e do 2 depois são 0, né? Basicamente 0. Aprende a analisar uma equação junto comigo. Olha só. Aqui, o V1 aqui, que é o que a gente quer saber, né? Porque o V2 é 0. Não tem um termo que tem M1 menos M2 dividido por M1 mais M2? Sim ou não? Sim. E tem um outro termo ali também, ó, que é mais, vou colocar sem númerozinho, tá? 2M2 dividido por M1 mais M2. Assim, ó, agora eu vou ser o mais sincero possível. Quando a gente faz uma análise disso, M2 muito maior que M1,
Isso já é uma análise mais avançada, geralmente você vê no ensino superior, mas dá pra gente entender. Ó, como o M2 é muito maior que o M1, seria tipo assim, esse cara aqui é 3 quilogramas e esse cara aqui é 0,3 gramas. O que você vai somar ou subtrair desse 3, assim, não faz diferença, né? Esse aqui quilograma, esse aqui grama. Então seria de 1.000 ou de 1.000.000, você vai somar 1 ou vai subtrair 1, né? Você basicamente continua com 1.000.000. Então, é muito menor em relação àquele número. Deixa eu só apagar esses aqui que foram. Aí. Então, o que vai sobrar? Esquece que o M1 está aqui, ó. Esquece, ele é desprezível em relação ao outro. Esquece que o M1 está aqui. Então, quando a gente faz isso, olha só o que sobra, né? Aqui vai ficar menos M2 sobre M2. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá menos 1. Né? Quando o M2 é muito maior que o M1. Isso aqui dá quanto? 2M2 sobre M2. Isso aqui dá 2. Portanto, para essa situação aqui, olha só, eu vou subir aqui mais um pouquinho, ó. A gente não falou que o V2 já era zero por natureza? Esse termo aqui já é zero. Certo ou não? E ainda, ó, esse termo que está aqui, M1 menos M2 sobre M1 mais M2, quanto que dá esse termo aqui? Ele dá menos 1. Certo? Qual que é a conclusão final? Que o V1', ele é igual a menos V1. Ou seja, você faz isso direto, não é? Você tem um corpo que desceu com a velocidade de 20, bateu na superfície. Se a colisão for elástica, ele sobe com quanto? Com 20. Por que é negativo? Porque ele inverteu o sentido. Tá? Então é por isso que acontece isso. Então, ó, você viu que as equações, olha só, provando agora, né? Você viu que as equações são feitas a partir do quê? Que antes igual a que depois. Energia cinética antes igual a energia cinética depois. Aí colocando o que acontece nesse sistema de fato, aí você consegue demonstrar. Então não é que nem o pessoal fala, esse não é isolado. É óbvio que é isolado, é uma colisão também, tá? Então toma cuidado com essas coisas aí, beleza? Então é colisão, é sistema isolado, conserva a quantidade de movimento, conserva a energia cinética, mas aí você fazendo essas análises, colocando isso de fato no papel, aí você consegue chegar na conclusão que é a mais correta, beleza? E isso é legal, quando você vai atrás, você não acreditei no que aconteceu, então você vai e você demonstra. Então daí, ó, no final, quando você tem então uma colisão com uma parede fixa, né, um objeto ali fixo, você está demonstrando que o V1' ele é igual a menos o V1, né? Ou seja, o que acontece aqui, ele inverte o sentido de movimento. O senhor vai ter que fazer isso toda vez? É claro que não, né? Que nem eu falei, eu vou demonstrar para pelo menos uma vez na tua vida você ter visto isso, tá? Para você só não acreditar. Esse que é o legal, para você só não acreditar. Beleza? Tranquilo? Aí com isso dá pra gente fazer, olha só, a gente já teve essa discussão uma vez, né? Então, ó, eu vou deixar uma equaçãozinha, aí essa é legal, essa aqui já apareceu várias vezes. Lembra que quando a gente tem, ó, tem um corpo. De novo, ó, eu vou fazer ele indo para a direita porque o desenho é mais fácil, mas seria só ele caindo vertical, tá? Então ele está indo aqui para baixo. Aí ele vai bater aqui no chão. Aí ele vai subir, né? Se ele subir a mesma altura é porque ele tem a mesma velocidade que antes. Então a colisão foi elástica, né? Se ele subir menos, é porque ele tem menos velocidade que antes. Aí, se ele tem menos velocidade que antes, é porque ele dissipou um pouquinho. Aí, pode ser que aconteça, né? Ele vai perdendo. Aí, na última colisão, pode ser que ele bata e para. Só que não é por ele ter parado que a colisão é perfeitamente inelástica, certo? É porque ele ficou junto com o chão. Olha só o que poderia acontecer. Ele bate aqui no chão e ele começa a rolar para a direita. Essa aqui foi perfeitamente inelástica. Por quê? Porque ele ficou junto com o chão, mas continuou se movimentando. Tá? Então, por isso que eu falei, não é total a dissipação, é dissipação máxima, porque eles ficam juntos. Mas beleza, ó, vamos chegar numa equaçãozinha aqui pronta também. Você tem uma altura inicial, que eu vou chamar de H0.
Aí você tem aqui, ó, uma velocidade inicial, que eu vou chamar de V0. Beleza, aí depois da primeira colisão ele vai ter um V1 para cima, né? E ele vai alcançar uma altura máxima que é H1. Beleza? Ó, lembra que eu posso fazer por conservação de energia, eu posso fazer por Torricelli, porque o peso é conservativo, né? Mas enfim, eu vou fazer por energia, do ponto A até o ponto B. Né? De A até B, antes da colisão, eu estou desprezando a resistência do ar. Portanto, a energia mecânica em A, ela é igual à energia mecânica em B. O que ele tem de mecânica em A? mgh, né? H0. De novo, ó, essa curvinha que eu estou colocando aqui, eu estou colocando só para o desenho ficar mais fácil, mas seria só ele caindo vertical, tá? E no ponto B ele vai ter o quê? mv0 ao quadrado dividido por 2. Então, se você isolar a velocidade, ó, ela vai ficar raiz de 2gh. Esse aqui é o V0, né? Aí se você faz a mesma coisa, o V1 ele vai ser raiz de 2gh1, que é o resultado final de Torricelli, isso aqui, né? Beleza, agora vamos lá, por partes, ó. O Ezinho, a gente não fez que é a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação? Sim ou não? Sim. Ó, afastamento e aproximação. Você concorda que são dois corpos aí, né? Quais são os dois corpos? É a bolinha e é o chão, que é a superfície. Só que o chão tem muito mais massa que a bolinha. Por ter muito mais massa, a velocidade dele em relação à bolinha é basicamente zero, né? É que nem isso aqui, ó. A massa 2 é muito maior que a massa 1. Então, a massa 1 em relação à massa 2 é basicamente zero. Você despreza ela, tá? Portanto, quem quer a velocidade de afastamento, que é a depois da colisão? É o V1. Quem quer a velocidade antes? É o V0. Essa aqui eu vou deixar, ó. Essa aqui foi discussão nossa, que a gente até falou um pouquinho, eu falei que era mais complicadinho, mas chegamos de novo, ó. Quem que é o Ezinho? Ele é V1 dividido por V0. Eu não vou circular essa, tá? Vou baixar um pouquinho. Assim que ele deixar. Aí. E quem que vai ser o Ezinho em função da altura? No lugar do V1, você vai colocar 2gh1 dentro de uma raiz. No lugar do V0, 2gh0. Você concorda que eu posso cortar ou fazer uma raiz única, né? Ó, 2 com 2, g com g. Vamos ficar com, quem que é o meu Ezinho? Ele vai ser uma raiz única de h1 por h0. Tá, a gente falou sobre isso lá no sistema dissipativo, né? Que virava uma PG. Agora mais que nunca, olha só. O que é uma PG? Uma PG é quando você tem um número e você vai multiplicando sempre pelo mesmo. Ah, vezes 2, aí vai virar 4. Aí vezes 2, aí vai virar 8. Vai virar 16, vai virar 32. Então, é a partir do primeiro você sempre multiplica, né? Agora faz comigo, ó. Você concorda então que o 4, ele vai ser o termo antes vezes a razão, que é o 2? Ou o 8 vai ser o termo antes, que é 4, vezes a razão, que é o 2? E você fica brincando aí pro resto da vida, né? Então, vamos lá. Vou pegar a da velocidade, ó, sem circular essa, a da velocidade. Você concorda que o V1 pode ser escrito como sendo o V0 vezes Z? Sim ou não? Sim. E embaixo, ó, eu vou isolar o H1. O H1 está aqui, acabei de circular. Só que para isolar o H1, você concorda que essa raiz tem que passar na forma de quadrado? Sim ou não? Então, o H1 ele vai ser igual ao H0 vezes quem? Vezes o E quadrado. Você, olhando para as duas expressões, fala para mim quais são as PGs. A velocidade é uma PG. Sim ou não? Sim. Qual que é a razão dela? O próprio coeficiente de restituição. A altura é uma PG? Sim. Só que qual que é a razão dele? É E ao quadrado. Né? Lembra que ele demorava mais a velocidade? Né? Porque olha a relação, né? A altura aqui tem o quadrado e a velocidade não tem esse quadrado. Então, quando a velocidade demorava 2 colisões para cair pela metade, a altura já tinha caído pela metade, né? Porque ela vai sempre ao quadrado, é sempre uma razão a mais em relação à velocidade. Beleza? Então, as duas são PGs, né? Quando é a inelástica, só que as razões são diferentes.
A velocidade é o próprio coeficiente e a altura é o coeficiente elevado ao quadrado. Beleza? Tá, aí a gente está fazendo demonstrações aqui ainda, né? Isso aqui dentro de demonstrações, casos especiais. Aí o segundo tipo de demonstração, não vou fazer da outra. Perfeitamente inelástica. Tá, essa é só pra gente provar que fica a média lá, tá? Quando é a mesma massa, ó. Então aqui só basta essa, que é antes igual a que depois. Para quem demonstrou elástica, isso aqui é de graça. Que antes é M1, V1, mais M2, V2. Quem que é o que depois? Soma das massas vezes a velocidade final. Qual que é o caso importante? O caso especial é, se o M1 for igual ao M2. Né? Substitui junto comigo, ó. Se o M1 é igual a M2, é porque aqui vai ficar xV1 mais xV2, isso aqui igual a x mais x, que é 2x. Concorda que dá para cortar o x, ó, que aparece em todos os termos? Então, quem que é o V? V1 mais V2 dividido por 2. É a média aritmética normal. Então, a velocidade final é a média entre elas. Esse aqui é o caso diferente daí. Se for perfeitamente inelástico e se as massas forem iguais. Beleza?